Olá, eu sou Yara Bentes, superintendente da Abravidro e editora da revista Vidroplano. E estamos aqui para um debate sobre o Panorama Abravidro edição 2022, que acaba de ser lançado junto com a edição de maio da revista Vidroplano. Ele pode ser acessado em nosso site e será distribuído como encarte na revista. O estudo mensura e analisa o desempenho econômico e produtivo do setor de vidros planos brasileiro em 2021 e traz as perspectivas dos empresários para este ano de 2022. Participam desse debate comigo o segundo vice-presidente da Abravidro, Alexandre Pestana, e o economista da GPM Consultoria Econômica, Sérgio Goldbaum. O Alexandre é reconhecido entre seus pares no setor vidreiro como um entusiasta do panorama. Foi na gestão dele como presidente da Abravidro que a publicação foi criada, em 2012, ou seja, há uma década. Além disso, é conhecido por estudar e monitorar dados que afetam o nosso mercado. Olá, Alexandre. Bom dia, Yara. Bom dia, Sérgio. O Sérgio Goldbaum, por sua vez, atua na GPM, que é a empresa responsável pela apuração e consolidação dos dados do panorama. Desde janeiro, a GPM elabora também o Termômetro Abravidro, que é o estudo que analisa mensalmente o desempenho do mercado em vendas faturadas. Oi, Sérgio. Foi um prazer participar do debate e acompanhar o setor nesses anos todos. Obrigada por participarem dessa conversa. A você que está nos ouvindo ou nos assistindo, vale acessar o Panorama, disponível gratuitamente no nosso site, para ver os números que serão comentados a partir de agora. E claro, se isso não for possível, você vai poder entender os principais dados, mesmo sem ter o material em mãos ou na tela. Esse bate-papo está disponível no formato de podcast, à disposição nas principais plataformas de áudio e em vídeo no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Nas plataformas de áudio, basta você procurar por Vidrocast, que é o nome do podcast da Abravidro. Bom, vamos lá. Em 2021, nós tivemos um crescimento expressivo do faturamento, de 21,5%. Enquanto isso, a produção caiu 4,5%. Como vocês enxergam esses resultados? Olhando os números de 2021, eu observo uma continuidade do que nós consolidamos no ano anterior de 2020. Principalmente os produtos típicos de construção civil, temperado e laminado, que tiveram performance, no caso do temperado, similar, né, uma pequena queda, mas podemos considerar uma estabilidade, né, uma queda só de 0,6%. Vamos lembrar que esse número do ano passado, de mais de 35 milhões de metros quadrados de vidro temperado produzidos e comercializados no ano, foi o recorde histórico da nossa série, né? E o ano de 2021 praticamente repetiu isso. Então foi uma bela performance, uma manutenção de uma bela performance do temperado e o laminado, pela terceira vez seguida, pelo terceiro ano seguido, com crescimentos significativos, né? Então, os produtos típicos de construção civil, no ano de 2021, podemos considerar uma boa performance, diferente dos outros produtos, em especial espelho e tampos, né, que é o NCM 7006, 0000, e sim trazem quedas significativas. Olhando o desempenho do principal setor de consumo desses produtos, né, tampo e espelho, que é o setor de movelaria, houve uma queda expressiva no desempenho econômico desse setor, e, obviamente, refletindo também nos seus produtos de vidro. Então, é um ano que a gente não dá para considerá-lo negativo, principalmente sobre a base de 2020. Olhando o faturamento, né, é o que nós estamos vendo na tela aí também, aí sim, um número bastante superior ao ano passado, mas é um número que traz algumas coisas por trás. Uma pressão de aumento de custos sobre a produção brutal nesse período, final de 2020 e durante o ano de 2021. Todos os insumos da cadeia produtiva, desde a indústria de base, e não diferente na indústria de transformação, uma pressão de aumentos muito forte. Tá? Então, parte desse resultado aí é em função do repasse desses aumentos de custos. Tá? Eu só queria acrescentar essa informação última do Alexandre.
que esse número que está aí já está descontado a inflação. Então, é um aumento real. Então, temperado, 20%, 23,7%, acima dos 10%, já considerando, né, os 10% da inflação. É importante reforçar isso, né? Que isso já é descontado a inflação, e ainda assim, no caso de temperado e laminado, na casa aí de 20% a 30% de incremento de faturamento nessa base já corrigida pela inflação, uma inflação elevada, né? Só que a inflação ao produtor, todos sabem, que acompanham, né? Foi bem superior à inflação oficial, que é o INPC. Bom, se eu tiver que resumir, o ano de 2021 foi um bom ano para o setor vidreiro, ainda foi um bom ano, pega um pouco pega carona na performance de 2020, que foi surpreendente, né? Apesar de todo o drama que nós vivemos, a pandemia, mas provocou movimentos positivos de consumo de vidro no Brasil, não só no Brasil, em todo o mundo. Tá? A construção civil e toda a cadeia vinculada à construção civil no mundo inteiro, ela evoluiu bastante nesse período. Bom, vocês falaram bastante aí da questão de inflação, impacto nos preços e tal. Acho importante a gente falar aqui também do preço médio, né? A gente apresenta no panorama a evolução do preço médio do vidro laminado e temperado, especificamente, e a gente registrou aumentos importantes nessas referências de preço médio. Fizemos também uma alteração na referência de base 100. Vamos falar um pouquinho disso para quem está vendo e assistindo, vendo e ouvindo a gente, Alexandre? Não, olha só, realmente aí um salto significativo. Mas primeiro, vamos falar um pouco da metodologia, né, desse indicador, a Yara já até citou. Até o ano passado, nós tínhamos como ano referência, que dentro dessa metodologia considerado base 100, o ano de 2009. Mas como a série foi se alongando muito, a partir de agora, a partir dessa edição desse ano, nós vamos trazer sempre os últimos 10 anos dessa série histórica. Então, com referência ao ano de 2012, nós vamos ver aí pelos principais produtos, né, de vidro plano, processados, não automotivos, a evolução do preço, como você já citou também no nosso último comentário, todos esses preços aí, referência, foram corrigidos pela inflação. Então, a gente viu uma perda de valor de produto que foi caminhado, que teve seu momento pior, né, de maior perda de valor, foi até em 2017, no caso do temperado, do laminado também, né, e depois uma leve recuperação, porém, agora, em 2021, um salto significativo, né, se a gente comparar aí 20 com 21, foram quase 20 pontos de elevação no vidro temperado, e no vidro laminado também a mesma grandeza, tá? Mas boa parte disso reflete da pressão de custo ao produtor, né? Que volta para os patamares de 2012, 2013, esses produtos. Eu chamaria atenção, assim, preços médios elevados costumam ser, de fato, uma combinação, né, de uma demanda ainda aquecida com uma enorme pressão dos custos, e, nesse caso, chamaria atenção especificamente para o aumento do preço da energia, que afeta a produção da principal matéria-prima, que é o vidro. É muito intensiva a energia, a produção de vidro no mundo inteiro, no Brasil, enfim. Então, eu acho que esse ano de 2021, se a gente começar a dissecar um pouco esse número, eu acho que a gente tem um pouco de cada coisa. Você tem, principalmente, no primeiro semestre de 2021, reflete uma pressão de demanda forte, vinda lá de 2020. Vamos lembrar que o vidro é material de acabamento, então, tanto em reformas quanto em obras novas, é um dos últimos materiais a entrar. Então, a gente trouxe boa parte de uma carga estatística, né, do ano de 2020. Isso consumado até o primeiro trimestre, e a partir do segundo trimestre, aí sim, o impacto de inflação à produção muito forte, principalmente em energia, como citado pelo Sérgio, né? Nesse período aí, pós-pandemia,
o principal insumo da indústria de base vidreira, o gás, ele aumentou quase 100%. Isso só até 2021. Ainda teve incrementos extras de custo no decorrer de 2022. Para a indústria de processamento, que basicamente a nossa fonte energética é a eletricidade, não foi muito diferente. Também tivemos grandes impactos de custo, né? E tudo isso se traduziu nessa pressão extra, principalmente a partir do segundo semestre de 2021, de custo à produção. Então, esse é o cenário que foi desenhando esse preço médio do vidro, esse incremento de valor, e termina o ano com forte pressão de custo. Bom, a gente falou bastante aí sobre faturamento e as leituras que a gente consegue fazer a partir disso, mas eu queria agora falar um pouquinho de volume de produção. O maior consumidor de vidros planos é o setor da construção civil, e de acordo com o IBGE, no ano passado esse setor cresceu 9,7%, foi o maior crescimento em 11 anos. Por que a gente não viu esse crescimento se refletir no aumento no consumo de vidros planos? Nós não vimos isso refletir no consumo de vidro, principalmente os produtos típicos. O laminado, sim, teve um crescimento, e aí talvez seja a melhor explicação para isso. Quando a gente fala de crescimento do PIB da construção civil, basicamente nós estamos falando da atividade da construção, tá? E principalmente de novas obras, de obras formais e com gestão profissional. E o grande produto que abastece esse perfil de obra é o vidro laminado. E esse performou similar ao crescimento do PIB, 11,6%. E o temperado, por que ele não acompanhou essa dinâmica? Porque boa parte desse crescimento, acusado em 2021 pelo PIB da construção civil, no temperado, ele se realizou no próprio ano de 2020. Aonde? Nas reformas. Tá? As reformas, o consumo por linha, aquela ampliação, uma pequena reforma de banheiro, uma troca de janela, tudo isso ele não se manifesta tão diretamente ao PIB. E tem uma dinâmica de consumo também muito mais rápida do que as construções formais horizontais, né? Então, a gente experimentou todo esse incremento já ainda em 2020 e, como a gente já falou, né, uma queda de 0,6%, é uma pequena queda, principalmente considerando a base elevada do ano anterior, né, manteve essa performance. Então, se eu tiver de dar um parecer nisso aí, o PIB de 2021 nós já antecipamos no temperado em 2020 e o laminado não, e acompanhando essa dinâmica para e para. Eu também acho que esse número de menos 4,5% tem que ser olhado com um pouco de cautela. Ele não significa exatamente... Eu acho que ele é menos... enfim, ele é menos negativo do que parece, assim, do que o número aponta. Primeiro porque assim, os dois setores que são carro-chefe da indústria, de fato, ou estão estagnados, temperado, ou aumentaram de maneira importante já nos últimos 2, 3 anos, que é o laminado. O que, digamos, está puxando o total para baixo é o tampo, espelho, especialmente esses dois, né? O Alexandre pediu para eu fazer um exercício considerando a evolução da produção em volume e em faturamento desde o início da pesquisa Panorama, que é lá em 2009. E olhando, isso não aparece é um gráfico que não está incluído no encarte, mas olhando a evolução do consolidado ao longo desses 10 anos, é como se o setor tivesse, já em 2020, retornado ao pico de 2014, o próximo ao pico de 2014 em termos de produção, e praticamente alcançando, em termos de faturamento, o pico de 2014. O setor vinha crescendo até 2014, de 2014 até 2020, por conta das sucessivas crises, o setor perdeu o dinamismo. E, curiosamente, nesses últimos 2 anos de pandemia, né, que é uma situação difícil para a sociedade, que a gente, em primeiro momento, achava que o setor ia sofrer, ao contrário, o setor surpreendeu, né, o setor da construção civil e a reboque também de processamento de vidros, e o setor recuperou em 2020 e 2021, chegando mais ou menos ao nível de 2014, tanto em volume quanto em faturamento. Não, perfeito. E, Sérgio, a gente pode somar a isso
um tema que é sempre muito discutido dentro da cadeia vidreira, mas de difícil mensuração, que são movimentos de estoque. Tá? E o ano de 21, ele experimentou muito os impactos desses movimentos de estoques. Né? É sabido por todos que o ano anterior, o ano de 2020, ele teve dificuldade em oferta de produtos, em função do início da pandemia, a desmobilização das cadeias produtivas e a retomada gradual, que não acompanhou a aceleração do consumo, tá? Não só no setor vidreiro nacional, se assistiu isso no mundo inteiro, e não só também na cadeia vidreira, né? Vários segmentos tiveram esse perfil. E com isso, a gente entra em 2021 com estoques muito reduzidos, em função da baixa oferta dos insumos típicos. Né? Então, o ano 2021, além de uma boa performance de consumo, ainda teve todo esse período de recuperação de estoque. Então, foi um ano, se tratar de consumo de matéria-prima, ele superou o recorde histórico. A indústria de base traz que o ano de 2021 foi o ano que mais se vendeu na história do Brasil. Tá? Aproximamos de 2 milhões de toneladas de produção de venda nesse período. Tá? Então, são esses vários exercícios, né, essas várias variáveis, né, que orbitam o nosso setor. Aí me vem duas questões, né? Primeiro, ainda voltando um pouco em relação ao faturamento, que assim, o aumento do preço médio do produto, digamos que assim, já estava encomendado, quando a gente falava no ano passado de eventual falta de insumo. No início do ano passado, a gente já alertava para que havia pressão de demanda por falta de insumo, e aí o preço tem que subir. Agora, eu acho que a gente deveria aproveitar nesse momento, a gente já falou bastante de temperado laminado, de falar de tampo, espelho e insulado, que são os três segmentos que a gente não comentou ainda, né? Então, assim, o que leva esse total para menos 4,5% é mais o espelho, dá para ver ali, né, os números em relação ao metro quadrado, são 14 milhões de metros quadrados de espelho, uma queda que vinha de 16,7 milhões de metros quadrados. Aí é uma queda importante. A queda do tampo foi de 2.920.000 para 2.260.000, então é um pouco menos relevante para o cômputo total. Perfeito, Sérgio. Essa equação é interessante. A gente teve uma queda aí de 2,7 milhões de metros quadrados de espelho, né, vendido, e a queda total está na casa aí de um pouco menos de 3 milhões. Então, quase a totalidade da queda, ou melhor, a totalidade da queda total é explicada por esses dois produtos, né, tampos e espelhos. Produtos típicos da indústria moveleira, que já manifesta, como a gente já comentou, né, desde o segundo semestre do ano passado, dificuldade no seu ritmo de atividade. Né? São três segmentos, né? O setor de eletrodomésticos, o setor automotivo e o setor moveleiro. O setor moveleiro e o setor automotivo também vem em crise forte desde o início, desde o início da pandemia ou até antes, automotivo até antes da pandemia, né? Eletrodomésticos um pouco menos, também teve alguma perda em 2021, mas o setor de eletrodomésticos teve uma surpreendente recuperação no segundo semestre de 2020. Então, o primeiro semestre de 2021 ainda carrega, estatisticamente, esse aumento da demanda no segundo semestre de 2020. No segundo semestre de 2021, aí o setor de eletrodomésticos também caiu um pouco. Então, acho que explica um pouco a evolução do tampo, tanto a indústria moveleira quanto a indústria de eletrodomésticos, né? E de espelhos, aí talvez um pouco mais, mais difícil de entender o que está acontecendo. Não, o espelho tem como principal mercado o moveleiro. Então, ele reflete exatamente o que a gente vê nos indicadores de atividade desse próprio setor. Né? Então, não é uma surpresa essa queda apurada em espelhos. Tá? Então, aí, de novo, a construção civil continua sendo
a grande mola propulsora do consumo de vidro, né? Não só aqui no Brasil, tá? Essa participação de em torno de 80% do consumo de vidro pela construção civil, a gente observa mundo afora. Qual é a real participação das reformas, retrofits, pequeno consumo feminino no consumo do nosso produto? Tá? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa ter atenção, e nós vimos, tanto em 2020, uma aceleração. Eu lembro, até no ano passado, eu falei esse termo explosivo, né? Como agora nós estamos implementando em 2022, já antecipando um pouco, né? A saída desse público, né? Desse consumo, os impactos que está gerando no nosso setor. Então, e é um ponto muito volátil, né? Isso é diferente da construção convencional, que tem um ciclo produtivo longo, então você tem algum nível de previsibilidade. O consumo formiguinha, ele entra e sai, ainda mais no Brasil, né, que tem ciclos econômicos intensos, né, de subidas e descidas, ele entra e sai com muita rapidez, e é o que a gente experimentou nesses últimos 2, 3 anos. Bom, comentamos do temperado, do laminado, do tampo, do espelho, faltou falar do insulado. O insulado caiu pelo segundo ano consecutivo, menos 1,3%, continua tendo uma participação muito pouco representativa no mix de produtos processados no Brasil. Por que esse produto não emplaca aqui, Alexandre? Bom, a gente tem vários aspectos aí que a gente pode alocar a essa explicação. Eu acho que há uma questão cultural, né, de consumo. A construção civil no Brasil, ela nem sempre trabalha com os produtos de melhor performance. Tá? É uma característica de um país em desenvolvimento, com renda média baixa, um déficit habitacional muito grande. Então, acaba que os produtos de maior valor agregado, o insulado se enquadram nesse quesito, ele acaba ficando um pouco deixado de lado. Existe também uma questão específica do Brasil, se comparado com países que têm consumo maduro de vidro, países desenvolvidos, né? Que é a questão da temperatura. O Brasil, ele tem boa parte do nosso território, ele tem como grande desafio do envidramento a contenção do calor externo. E o vidro laminado, os vidros metalizados, os vidros de controle solar, mesmo não insulados, eles já entregam uma boa performance nesse quesito de controle solar, né? Tanto que nós observamos na construção civil, no sul do Brasil, onde você tem aí uma reversão de questão de temperatura, aí você tem um desafio maior da temperatura fria no ambiente externo e a necessidade de manutenção do aquecimento dentro da habitação, aí o insulado tem uma verdadeira performance e um consumo mais elevado. Pena que a gente não consegue mensurar por região ainda, não conseguimos, né, mensurar por região. Mas, basicamente, são essas explicações. Uma questão que está vinculada à renda, uma questão vinculada à temperatura média do país e outra também cultural. Tá? São bons desafios que nós temos como setor o desenvolvimento desse produto. Tá? Que ele é um somatório de performance, o vidro insulado. E esse é um vidro onde a gente pode entregar a melhor condição de vidraçamento. Tá certo. Bom, queria agora sair um pouco do eixo faturamento e volume de produção, falar de mão de obra. Esse ano a gente registrou aí no Panorama o 5º ano seguido de aumento na mão de obra contratada no setor vidreiro, foi de 3,5%, mas no outro lado a gente teve uma redução da produtividade, que nada mais é que o resultado que essa mão de obra empregada traz em metros quadrados. Esse é um indicador que é super sensível para a indústria como um todo, não só para a indústria vidreira, mas a gente vê que na indústria vidreira a gente tem ali um sobe e desce constante, parece que a gente não consegue sustentar os ganhos de produtividade que a gente tem aqui e ali. O que a gente pode entender desses números?
Bom, são dois assuntos, eu acho, né? Um é a mão de obra especificamente, outro é a produtividade. Claro que são relacionados, mas eu entendo que produtividade é um assunto assim, talvez de maior longo prazo, né? E até assim de comparação internacional para ver como é que a indústria brasileira de processamento de vidros se compara com o resultado internacional, né? Em relação ao resultado da mão de obra, esse aumento de 3,5%, eu acho que já, assim, vem numa subida dos últimos 3, 4 anos, né? Subida leve, subiu bastante em 2020, subiu um pouco menos em 2021, em termos percentuais, chegando a 30 mil, né? Eu notaria, em primeiro lugar, né, que esse aumento ali em 30 mil em 2021 ainda é abaixo do pico da indústria em 2014. Em 2014, tinha quase 34 mil trabalhadores no setor. Então, eu acho que assim, o movimento da mão de obra mais ou menos segue a evolução da produção nos últimos, sei lá, quase 10 anos ali que a gente está vendo, né? A produção aumentou até 2014, caiu por conta das sucessivas crises a partir de 2014. A indústria fez um ajuste forte em 2015, 2016, mas forte mesmo, com demissão de mão de obra para valer, e desde então vem recuperando. Então, eu acho que esse é o panorama da mão de obra. A questão da produtividade, eu acho que requer uma discussão, digamos, mais distanciada do sobe e desce dos gráficos, para realmente entrar numa comparação internacional sei lá, considerando as especificidades do país. Então, se você tem uma mão de obra talvez mais barata no Brasil em relação ao resto do mundo, talvez não dê para esperar grande automação, grande substituição de mão de obra por máquinas. Por outro lado, a necessidade da indústria brasileira está sempre produzindo, está sempre acompanhando o produto internacional em termos de qualidade, talvez requeira essa automação, e isso é um desafio para o setor. Eu acho que o Sérgio já resumiu tudo o que esses dois gráficos que estão na nossa tela aqui representam. Só colocando algumas particularidades, a questão do emprego, como citado pelo Sérgio, a gente teve um ajuste realmente expressivo nos anos de 2015 e 2016, que foram anos onde que o consumo de vidro desabou, depois do pico de 2014, de 13, 14, né? E, obviamente, a indústria teve que fazer um ajuste reagindo a essa fraqueza de demanda. Depois, o emprego, ainda mais o emprego industrial, né, falando da indústria de transformação, ele tem uma certa resiliência. A empregabilidade industrial, ela é complexa, não só onerosa, como complexa. A questão de treinamento, adequação de quadro de funcionários, manutenção de capacidade instalada. Então, ela não acompanha tão diretamente a curva de vendas, de faturamento do setor. E é o que a gente experimentou em 2021, apesar de trazermos um crescimento de mão de obra em relação ao ano anterior, a totalidade produzida houve até queda, né? Então, eu acredito isso a essa resiliência do emprego industrial. Tá? Agora, a produtividade aí sim, é uma questão mais ampla, é uma questão Brasil, não é uma questão setor vidreiro, mas esse é um ponto que o setor de processamento de vidros, planos nacional, precisa ter atenção. Independente de mão de obra mais barata ou não, o Brasil tem, por tradição, um investimento forte em tecnologia nas últimas décadas na indústria de transformação, e isso não refletiu em performance de produtividade. É claro, Sérgio, aí aquelas particularidades que eu comentei, né? A nossa indústria, principalmente aquela que está voltada no atendimento da construção civil, ela é uma indústria sob encomenda, make to order. Então, é uma indústria que tem que ter capacidade disponível pronta para atender um pedido que está por vir. Tá? Então, isso exige
explica parte da resiliência da empregabilidade, né? Mas também da perda de produtividade, que não é um único fator, mas é um fator também importante, que é a ociosidade no conjunto disso. Então, nós temos uma sociedade latente dentro da indústria de transformação de vidro por essa característica de produção sob encomenda make to order. Mas, ainda assim, é um ponto que a gente precisa evoluir, é um ponto de atenção. A Abravidro faz trabalhos fortes nesse sentido de qualificação. É um conjunto, né, quando a gente fala de mão de obra. Não é só tecnologia, não é só qualificação da mão de obra, não é só processos, esses fatores e vários outros que orbitam, é logística. Então, são vários pontos, mas e como a própria Yara citou na hora que ela foi abrir a pergunta, é um sobe e desce, mas sempre em torno de uma média absoluta, baixa, isso é indiscutível, e eu chamo o empresariado, o industrial, o vidreiro, para atenção a esse ponto. Acho que isso aí é algo que a gente precisa evoluir. Bom, até aqui a gente vinha avaliando os dados e resultados do Panorama que trazem um retrato do ano que passou, de 2021. Agora eu queria entrar nos dados qualitativos que trazem as expectativas dos respondentes para o ano de 2022. Apesar do otimismo predominante de 61% dos respondentes, houve um aumento no número de empresas que prevêem faturamento igual ou menor em 2022. Além disso, aumentou a percepção do empresariado de que deve haver uma redução na geração de empregos na indústria de processamento de vidros. O termômetro Abravidro, que é o estudo que nós lançamos esse ano e que mensura o desempenho mensal do nosso segmento em vendas faturadas, apontou em abril uma queda acumulada de 36,4% na comparação com o nível de dezembro de 2021. Temos, então, definitivamente um ano desafiador pela frente? O lançamento do termômetro, nesse caso, é muito tempestivo, digamos assim, né? Nós temos duas informações. Nós temos a informação do início do ano e nós já temos a informação atualizada, né, dos últimos 4 meses. Então, comparando a expectativa do setor no início do ano, é um pouco o que a Yara comentou agora há pouco, né? É um otimismo precavido. É otimista, mas bem menos otimista do que foi o início de 2020. Né? Assim, era um otimismo já mais precavido, talvez por conta, de fato, da situação ainda não resolvida em relação à pandemia no início de 2021. Tá? Então, assim, agora para 2022, né? Agora para 2022, a expectativa para 2022 é um otimismo precavido acho que tem duas variáveis importantes. É um pouco o ano eleitoral, a expectativa em relação à aceleração das obras do ano eleitoral, do aumento da atividade econômica, que normalmente acontece em anos eleitorais, mas, por outro lado, o ano se inicia com um forte aumento da taxa de juros, o que projeta um desaquecimento da atividade industrial como um todo, especificamente do setor de construção civil. É bastante, enfim, né? O setor de construção civil está, digamos assim, um pouco de barbas de molho, né, para ver o que vai acontecer. E eu acho que a expectativa no início do ano do empresário do setor de processamento de vidros também trazia um pouco essa precaução, digamos assim. Por outro lado, observando os 4 meses já do termômetro, aparentemente, o ano se inicia numa situação pior do que a esperada. O desempenho até abril, maio desse ano do setor é abaixo do que parece que o setor aguardava, a expectativa do setor no início de 2022. A gente não sabe se esse resultado, especialmente esse de abril, essa queda de abril, é atípica por conta dos feriados de abril. Nós temos expectativa de que em maio a atividade econômica, o desempenho do setor se recupere, especialmente em relação a abril, talvez para o nível de março, temos que aguardar. Mas, de qualquer forma, a julgar pelos primeiros números desse ano de 2022, a gente espera que se reverta, a gente espera que a indústria se recupere, mas se continuar nesse ritmo,
de fato, a indústria vai ter isso que a Yara chamou de um ano desafiador pela frente? Bom, primeiro, nós ouvimos esse conjunto de dados que a gente está apresentando aqui, somado com o termômetro, né, que traz acho que o termo fala muito bem, né, a temperatura do mercado quase instantânea, né, o termômetro, a Abravi está publicando no 6º dia útil do mês subsequente, ou seja, praticamente fecha o mês e a Abravi já consegue gerar esse dado. Então, a primeira coisa nós temos bastante informação para nos ajudar a fazer a leitura do que está acontecendo no presente e o que pode vir no futuro. Mas voltando, na hora que a gente olha aquela pesquisa de expectativa do empresariado do Panorama, né, que é uma fotografia do final do ano passado, o Sérgio falou isso bem, né, era uma fotografia que já indicava, olha, está bem, mas o cenário futuro é preocupante. Mas uma preocupação limitada, tanto que boa parte, né, 71%, como a Yara citou, acreditava, lá no final de 2021, começo de 2022, né, que foi o período de respostas, né, que o faturamento ainda ia aumentar. Tá? Mas você já via ali um aumento da participação das empresas que esperam queda para o ano corrente. Então, teve ali um otimismo precavido. Nós estamos aí com 36 pontos de queda, é uma queda brutal, ou seja, 1/3 do mercado desapareceu do final do ano passado para o começo desse ano. E, claro, também que, em especial o mês de abril, ele tem, sim, impactos dessa quantidade de dias úteis menor, que influencia a atividade de processamento de resíduos, com certeza. E eu espero, eu acredito bem numa certa correção, mas ainda assim em patamares bastante depreciados. Todo ano de 2022, o Sérgio falou de eleições, é um ano onde a gente começou com o resíduo da pandemia, emendou com uma guerra, e no Brasil, atipicamente, tivemos 2 carnavais, ainda vamos ter Copa do Mundo em novembro. Foi um desafio nisso. Talvez um atenuante, Alexandre, é que esse gráfico aqui do termômetro está com a base de dezembro de 2021, e eu entendo que dezembro costuma ser um mês favorável, né, para o setor. Então, se atualizasse esse gráfico tendo a base como janeiro, né, talvez a queda não fosse tão significativa quanto parece ali, mas ainda seria uma queda importante, né? Isso não é só um atenuante, isso não resolve, enfim. O setor precisa recuperar, né? A expectativa é que a gente recupere, apesar das dificuldades do ano. Dia 23, a CEBIC publicou os indicadores imobiliários do primeiro trimestre de 2022. Né? A CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e ali ainda vem uma boa performance, mas já começando a indicar perda de dinâmica. Então, o número de lançamentos já teve uma queda significativa, as vendas já não têm o crescimento na mesma magnitude que tinham no passado, mas ainda eles preveem, da CEBIC, um ano que vai andar de lado, mas sob uma base forte que foi do ano passado. O produto que mais está sofrendo nesse momento é a Casa Verde e Amarela, né, a antiga Minha Casa Minha Vida, por questões de renda, por questões... Eles consideram que juros, principalmente no programa Verde e Amarela, tem um impacto menor essa assunção de juros, porque você tem um teto limite de juros para o financiamento para a habitação popular. Então, de um determinado ponto é enorme o aumento de juros, mas a redução da renda, não há dúvida, e ela impacta, e também o aumento do preço dos imóveis, repassando o aumento dos insumos da construção civil. Então, observando os dados da CEBIC, a gente vai ter a atividade de moradia popular perdendo dinamismo, as construções de níveis melhores, de padrão mais elevado,
já não trazendo a mesma performance de crescimento, mas mantendo uma certa estabilidade durante esse ano. E para nós, material de construção, novas obras, provavelmente há boas oportunidades ainda em 2022. Então, esse é um segmento que a gente acredita ainda que vai ainda trazer um bom resultado para o setor. Provavelmente o vidro laminado, né, que é um produto típico de obras novas, deve continuar performando bem. E o vidro temperado, que tem uma participação significativa em reformas, em pequenas obras, lógico, também em obras novas, mas também participa forte no consumo formiguinha, esse não deve ter uma performance tão expressiva quanto o laminado. Mas, Alexandre, eu devo destacar de novo, né, o impacto da taxa de juros, viu? O aumento da taxa de juros, sim, terá impacto no setor da construção civil, já deve ter começado, tem uma defasagem entre um e outro, mas, assim, pode ser um pouco só impressão minha, né? Eu ainda vejo canteiros de obras em São Paulo, mas eu vejo menos, assim. Eu vejo, assim, andando mais devagar, tá? Não tenha dúvida. Na hora que você tem uma queda forte nos lançamentos, antecipando esse movimento que você está indicando aí. Não há dúvida, Sérgio. Não tem, quando eu falei, não tem impacto direto sobre o financiamento popular. E a taxa de juros é resposta a quê? A inflação, que corrói corrói renda. E sem renda, você tem dificuldade no consumo de moradia e a correspondente consumo de vida. E não tem crédito, né? Taxa de juros alta, não tem crédito. Resumindo, um ano bastante desafiador, as usinas já vêm indicando isso, as oportunidades que a gente tem de conversas, de participar de eventos com eles. É um ano que o setor vai ter que ter muita inteligência para poder se organizar diante a esses desafios. Certamente o que a gente assistiu em 2020 e também em 2021 não será o retrato desse ano agora. Mas nunca podemos esquecer. A gente está aqui tratando do momento presente ou de um passado de curto prazo. Mas quando você olha em perspectiva, as expectativas do setor vidreiro não tem como, nacional, brasileiro, não tem como não ser muito boas. Tá? O consumo per capita de vidro no Brasil ainda é bastante limitado, o déficit habitacional é expressivo. A gente tem esse rearranjo das cadeias produtivas mundiais que tendem a beneficiar o Brasil. Você tem aí uma reorganização das matrizes energéticas, né, que vinham mudando nas últimas décadas, né, e agora com o impacto pandemia mais guerra, vão sofrer uma nova arquitetura que coloca o Brasil também, em certo ponto, em vantagens competitivas. Então, se a gente olhar numa expectativa mais ampla, o setor vidreiro ainda promete muito para a gente. Acho que tem muito a se desenvolver, e é nisso que a gente vê esse otimismo do empresariado, às vezes, alguns olhando com as suas experiências do dia a dia, outros com estudos mais elaborados, mas todos olhando isso. É um setor ainda que promete bastante. E o vidro, né? O vidro que é presente na nossa vida, em todos os lugares, em todos os momentos, né? Ele tem muito a ver com o estilo de vida atual, né? E não vai mudar daqui para frente, muito pelo contrário. Ele tem como cada vez ser mais aderente às expectativas do consumidor. Certo. Bom, ainda no campo das expectativas, a maioria dos respondentes prevêem investimentos neste ano, mesmo que pequenos, e 88% das empresas consideram que o endividamento é inexistente, baixo ou sob controle, o que sinaliza aí um equilíbrio nas contas do nosso setor. Diante de um ano tão desafiador como a gente vinha falando há pouco, essas são boas notícias, né? Assim, aumentou o número de empresas que prevêem poucos investimentos. Eu acho que isso é reflexo dessa história, um pouco essa sensação de barbas de molho do setor. Quer dizer, o setor pressente que, olha, assim, o bom desempenho dos últimos 2 anos
talvez agora dê uma refreada, então vou investir um pouco menos. Eu acho que esse é, digamos assim, um indicador assim, complementar, né, sobre a expectativa do setor em relação aos próximos anos. A ideia de que a porcentagem de empresas sei lá, que projetam para o futuro grandes investimentos diminuiu e que projetam poucos investimentos aumentou. Em relação ao endividamento, eu acho que esse é um quadro importante para o setor. Então, enfim, o que é importante observar aqui é que de 2019 para 2020 caiu fortemente a porcentagem de empresas que tinham um grau de endividamento alto e preocupante, caiu de 19% para 5%. E aumentou fortemente a porcentagem de empresas que tinham grau de endividamento sob controle ou baixo e inexistente. Sob controle, aumentou de 27% para 58%, de 2019 para 2020. E baixo ou inexistente aumentou enormemente, de 34% para 62% entre 2020 e 2021, e permaneceu mais ou menos nesses patamares de 2021 para 2022. Então, a minha leitura é que, assim, em relação ao endividamento do setor, o setor já fez um ajuste muito forte entre 2019 e 2020 e se beneficiou do bom desempenho da indústria nos 2 anos da pandemia, paradoxalmente. Então, assim, eu acho que em relação ao grau de endividamento, é onde o setor, assim, tem boas notícias. A porcentagem de empresas que alega ter um grau de endividamento alto e ameaçador, ou alto e preocupante, né, é bem baixo, sabe? Acho que a grande parte da indústria está numa situação de endividamento ou sob controle ou baixo inexistente. E nesse cenário, né, Sérgio, apesar do ano desafiador, as empresas com suas contas bem organizadas, é uma boa base para a gente entrar num novo ciclo de crescimento, né? Eu acredito fielmente nisso. A pandemia cada vez mais passado, claro, cuidados que precisam ter. Não sabemos se ela acabou ainda, mas acho que o pior já ficou para trás. Esse ano, os conflitos políticos, econômicos, inflação, realmente a gente enfrenta isso com a casa em ordem, né? E bem preparada para daqui para frente. Olhando lá na intenção de investimentos, nas expectativas de investimentos do empresariado, né? Aí eu volto a falar. Quem acompanha um pouco mais de perto o setor vidreiro sabe o quanto, principalmente na indústria de processamento, a capacidade ociosa, a capacidade disponível. Então, dentro desse ambiente, de historicamente sermos grandes investidores, ou seja, tecnologicamente o parque fabril brasileiro está bastante atualizado. Temos capacidade com sobra. Tá? E ainda assim, 15% das empresas falam que vão fazer grandes investimentos e outras 80% falam que ainda vão fazer investimentos, menos um pouco, mas ainda vão continuar, mostra a dinâmica positiva do nosso setor e, principalmente, aquela expectativa positiva em longo prazo sobre o consumo de vidro no Brasil. Então, estamos com a casa em ordem, estamos com expectativas boas, sabemos que o ano vai ser difícil, mas vamos superá-lo e depois dar continuidade a esse ciclo de crescimento e certamente virá. Essa eu acho que é uma mensagem importante, né? Que apesar do ano desafiador, que mais de um ano, viu, que teremos pela frente, o setor começa, pelo menos, com a casa em ordem. Tanto em relação à mão de obra, a endividamento, como expectativa de investimento adequada, nem ambiciosa, nem pessimista demais. Então, eu acho que o setor, assim, tem condições de enfrentar algum período um pouco mais incerto, digamos assim, em bases bastante sólidas. E interessante também, dentro disso que nós estamos conversando, recentemente eu tive acesso a um estudo analisando como é que foi os ciclos econômicos, crises ou crescimentos, desde 1929
até os dias de hoje. Então, são mais de 9 décadas nesse período, e que, aí olhando a economia mundial, nós passamos mais anos em crise do que anos em crescimento econômico. Então, vamos resumir. Não adianta você fugir da crise. Você vai ter que ser um gestor em ambiente de crise, tanto no Brasil ou estando em qualquer outro lugar no mundo, porque o mundo vive mais crise do que crescimento, comparando a quantidade de anos de um e de outro. Então, é preciso a gente estar bem preparado para a crise, mas, ao mesmo tempo, mais preparado ainda para quando as oportunidades vierem com o crescimento econômico. É uma curiosidade isso que você falou agora, Alexandre. De fato, assim, primeiros 10, 15 anos do século XXI, o Brasil andou razoavelmente bem, né? Então, a gente ficou, tanto em termos de estabilidade econômica quanto política, a gente ficou mal acostumado, né? Assim, se a gente lembrar de quando a gente era um pouco mais jovem e tal, crise fazia parte do dia a dia. A gente esqueceu que o mundo é difícil, né? Agora estamos lembrando isso, né? A duras penas, né? Mas a gente foi mal acostumado, a gente passou uns 10, 15 anos com estabilidade política e econômica, que eu espero que retome, não só no nível local, nacional do Brasil, como no mundo inteiro, né? Tá uma situação muito incerta, mas acho que ainda teremos alguns anos difíceis até, não sei se difíceis, mas ainda incertos, né? Até chegar de novo numa situação mais estável. No Brasil e no mundo. Tá? Você falou, realmente o comentário foi correto. Nesse século XXI, o consumo de vidro cresceu mais de 2 vezes o crescimento do PIB. Então, essa onda Brasil, o vidro socou ela maior ainda, né? Claro que também a gente experimentou uma queda tão abrupta quanto a subida, mas essa situação, tem empresário vidreiro tem que estar preparado para isso tudo mesmo. Subidas e descidas fazem parte. Eu queria voltar para um tema que você citou aí muito rapidamente, Alexandre, que é a ociosidade. Queria mostrar aí o nosso gráfico de ociosidade, para a gente falar um pouquinho por esse tema, que é um tema sensível e um desafio para a gente, né? Continua registrando índices bastante elevados de capacidade ociosa. Por que a gente precisa melhorar isso e como que a gente pode melhorar isso? Então, Alexandre, se me permite agora, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta também, tá? É assim, tem alguns setores da indústria, da economia de qualquer país, né, que necessariamente vivem em ociosidade, porque eles têm que atender picos de demanda. Então, só para citar um exemplo bem conhecido, de energia elétrica. A energia elétrica tem um pico de demanda no dia, esse pico precisa ser atendido, senão você tem uma situação de apagão, de corte de energia, mas isso significa que ao longo do resto do dia, necessariamente trabalha com ociosidade. Poderia atender o pico, a demanda é bem menor, mas precisa ter aquela capacidade de atender o pico da demanda na hora que ele aparece. A indústria de processamento de vidros também trabalha com ociosidade? É o costume da empresa? É uma necessidade. Não com esse nível de intensidade da energia elétrica, mas sim. Mas nada explica esses números de ociosidade, tá? Isso aí são números muito grandes. Se a gente for ali nos números, 17% das empresas responderam que tem mais de 40% de ociosidade. Tá? Quase a metade, 41%, de 20 a 40%. Tá? E 40% de 0 a 20%. Mas se eu tiver que dar um palpite, quem respondeu de 0 a 20 está mais para 20 do que para 0. Tá? Mas vamos lá. Respondendo a sua pergunta, que é bastante interessante, são 2 particularidades que tem o setor vidreiro. Primeiro, aquela característica que eu já falei, que boa parte da produção é feita sob encomenda. Então, as capacidades, elas têm que estar disponíveis no momento que o pedido entrou. Poucos produtos estão prontos na prateleira, não são padronizados. Então, não há. Você tem que iniciar o processo fabril a partir do pedido. Boa parte da indústria está concebida nesse formato. Então, você tem que ter, como eu já disse, uma capacidade disponível para atender o pedido quando ele entrar. Tá? E você não tem um colchão do estoque de produto final para fazer os ajustes da demanda. Vamos falar também de sazonalidade. O setor ele tem sazonalidade em várias etapas
diferentes. Ele tem a sazonalidade típica do segundo semestre em relação ao primeiro semestre, tá? Uma sazonalidade que não é insignificante. Tá? De todo monitoramento que a gente faz, é algo em torno de 45 e 55, que não é mero 5 pontos, né? A gente divide 55 por 45, vamos fazer a conta aqui, 55 dividido por 45, então nós estamos fazendo um incremento de 22% de um semestre para outro. Isso tradicionalmente ocorre, tá? Historicamente ocorre. Então, você tem que estar preparado para o pico. E manter uma disponibilidade ociosa no outro exercício. Até no mês, a gente observa, monitorando mês a mês, ano a ano, você também tem uma sazonalidade, primeira quinzena e segunda quinzena. Então, a gente temos um produto sob encomenda, como majoritário, e temos sazonalidades de várias formas dentro do setor. Então, isso tudo propicia naturalmente uma ociosidade. É nativo, é inerente essa ociosidade, mas não tão grande quanto a gente observa e é relatado na pesquisa. Vamos resolver isso? Sim, a sazonalidade... Mais demanda. Tá. Não, eu acho assim que a análise da sazonalidade do setor, eu acho que é de extrema importância, e eu acho que vai ser um dos resultados da manutenção da pesquisa termômetro. Se a gente conseguir manter a pesquisa termômetro bastante tempo, a gente vai poder começar a introduzir a análise da sazonalidade mensal da produção, que eu acho que para o setor é uma informação muito estratégica, tá? Muito importante para a tomada de decisão de curto prazo, médio prazo, do setor inteiro. Eu não tenho dúvida disso, Sérgio. Como diretor na Abravidro, o que eu torço é que o segmento fique viciado a essa pesquisa, porque realmente ele te traz o resultado imediato, te permite correções de rumo instantâneas, né? Então, é de altíssima valia essa pesquisa. Eu não tenho dúvida da perpetuação dela. Acho que ela veio para se consolidar, somado ao panorama, como indicadores essenciais na tomada de decisões, curto, médio, longo prazo, de toda a cadeia vidreira. Não só da indústria de processamento, mas também das indústrias de base. Eu posso até relatar aqui que muitas das questões, dúvidas, ou até mesmo de ansiedade para a publicação dos resultados, tanto do termômetro quanto do panorama, são da indústria de base. Elas são os principais consumidores dos nossos indicadores. A gente fica muito feliz de ver, né, o uso dos indicadores que a gente gera aqui pelo mercado, porque é isso, essa é a nossa intenção mesmo, é contribuir com o processador para uma gestão eficiente e para o desenvolvimento do mercado vidreiro nacional. Eu queria abrir espaço, então, agora para as considerações finais de vocês. Eu acho que a gente conseguiu aqui cobrir quase a totalidade dos dados que a gente traz no panorama. Então, queria chamar o Alexandre para trazer aí o olhar do processador sobre esses dados com o retrato de 2021 e também perspectiva para 2022. E, na sequência, o Sérgio projetando aí a economia do país para esse ano desafiador, como falamos. Eu acho que falar de 2021 não tem como desassociar de 2020, né? Eu acho que esse biênio aí, ele é somado. Um período, né, que começou com um desafio gigantesco em março de 2020. Eu acho que ninguém vai esquecer dessa data, né? Onde a pandemia, de fato, se apresentou ao Brasil e mudou a cara, não só da relação entre as pessoas, da relação com a segurança das pessoas, saúde e tudo mais, mas também das cadeias produtivas. Não foi diferente disso. Nós assistimos um ano. Quem estava sentado nas cadeiras de tomada de decisão, e quem olhava uma unidade fabril, um conjunto de funcionários, de famílias associadas a essa empresa, olhou com uma preocupação e uma dúvida absurda. O que fazer agora? Como reagir? A única certeza nesse período era de um desastre iminente, né? De repente, a coisa se reverteu
e cresceu e extrapolou até os mais otimistas, né? Isso foi também durante o ano de 2021. E o que a cadeia vidreira conseguiu? Ela conseguiu reagir muito bem, desde a indústria de base, mas principalmente a indústria de processamento. Nós conseguimos atender toda essa expectativa de consumo da sociedade, na hora que ela se voltou para o seu lar, para a sua casa, valorizar o ambiente que ela está, né? E o vidro é um grande aliado, né? Nessa nova forma de enxergar o seu lar, seu bem-estar na sua casa. A gente conseguiu reagir e atender toda essa demanda. Tá? Tivemos problemas na cadeia, mas muito menores que outras cadeias, e acho que a gente conseguiu cumprir com o nosso papel nessa história durante o ano de 2020 e 2021. 2022 foi assim, por favor. Ainda bem que fizemos bons ajustes durante esse biênio 2021 e estamos preparados para nos ajustar a esse ano. É um ano que ele já está aí, o termômetro da Abravidro já deixa claro o tamanho do ajuste que nós vamos passar, mas eu acho que o aprendizado, a escola, a compreensão está muito forte, os movimentos também associativistas no setor também colaboram bastante nesse momento para que a cadeia tenha as suas melhores posturas, essas melhores, que a gente consiga fazer o melhor ajuste possível diante da demanda que vem. Mas eu volto a falar, acho que também não pode só enxergar 2022, a gente tem que olhar um pouquinho para frente, as oportunidades aí continuam existindo e o vidro está junto dessas oportunidades chamada Brasil. Bom, para falar das expectativas, né, para 2022, 2023 e para frente, né, nós temos 3 elementos importantes, né? O primeiro é, claro, nós ainda estamos ali no meio de um choque de oferta. Isso se reflete no preço de energia, no preço do frete, tá, internacional, e eu acho que, assim, em resposta a esse choque de oferta, que faz com que os insumos fiquem mais caros e que haja repasse para os preços e para a inflação, o Banco Central do Brasil, enfim, com todas as dificuldades, né, vai adotar uma política monetária mais restritiva e desaquecer a demanda. E isso acho que já está acontecendo e vai continuar durante um tempo, até que o choque de oferta se dissipe totalmente, o que vai demorar um tempo. Então, esse é um primeiro fator. O segundo fator é o ciclo político. O ciclo político, assim, costuma, não vou dizer que é uma lei geral, né? Mas, assim, em anos de eleição, a atividade econômica tem um estímulo extra por conta do ciclo político. E se tem alguma notícia ruim, algum ajuste forte para ser feito, costuma ser no início do mandato, não no final do mandato. Então, final de mandato nunca tem algum ajuste forte de política econômica, apesar da independência do Banco Central, que foi adequadamente aprovada aí nos últimos meses, né? E que já sinalizou que o Banco Central vai continuar mantendo uma taxa de juros mais elevada, mesmo em ano de eleição, enfim, de certa forma, eu acho que é salutar, nesse momento, essa independência. Tá? E, finalmente, então, assim, são três elementos. O primeiro é o choque de oferta, e, portanto, o aumento dos custos, a inflação e a reação em termos de política monetária, que é o aumento da taxa de juros, que vai frear a economia. O segundo é o ciclo político, mas eu acho que tem um terceiro elemento que o Alexandre corretamente trouxe à mesa durante essa conversa nossa, que é um pouco a tendência da estrutura produtiva internacional ali dos países nos próximos anos. Eu acho que por conta das dificuldades ali dos últimos anos e atuais presentes, né, então, a produção doméstica em vários setores, digamos, foi um pouco revalorizada, como se a tendência de globalização vai ser um pouco mais temperada agora, e algumas cadeias produtivas, isso, pessoal, é um assunto pertinente nos debates, é como se os países agora não querem mais ficar dependentes de apenas uma fonte de insumos, ele quer ter, digamos, a segurança de ter sempre 2, 3 fontes de insumos,
e algumas perto do local de consumo. E nesse sentido, isso que também o Alexandre comentou sobre, digamos, uma vantagem comparativa importante do Brasil. Não apenas que tem um mercado consumidor relevante, mas como tem uma matriz energética muito promissora, em todos os sentidos. Então, nós temos eletricidade, nós temos solar, como chama? Eólica, temos petróleo. Então, a situação energética do Brasil projeta alguma segurança para os próximos anos, para os investimentos. E também um pouco a localização aqui na América do Sul e um pouco distante dos conflitos mundiais. Então, eu acho que tem esses três elementos que, digamos assim, vão, digamos, desenhar o futuro do país, tanto no curto prazo quanto no médio e longo prazo. Sérgio, Alexandre, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso debate. Agradeço também a você que está ouvindo ou assistindo a gente até aqui. Como foi dito no início, o Panorama Abravidro está disponível gratuitamente no site da Abravidro e a sua versão física será distribuída na edição de maio da revista Vidroplano. Aproveite o nosso conteúdo. Até a próxima.